quando a doutrina chegou até nós, né, Kardec, que era um eminente professor, né, ele realmente compreendeu que a parte mais importante da doutrina seria a moralização da humanidade. Então, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, é informado que é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, né? E também as suas relações com o mundo corporal. Então, olha como é interessante. Por que um instrumento de transformação? Porque até então nós tínhamos aquela noção de que o mundo espiritual estava lá e nós aqui. Morreu. As religiões davam as suas concepções próprias de para onde iríamos. Porém, sempre tínhamos muitas dúvidas, porque nunca tivemos comprovações ou justificativas que nos levassem a raciocinar, né? Era meio que colocado com medo. Olha, se você não fizer isto ou aquilo, você vai para tal lugar. A doutrina quebrou esse paradigma. Né? Então, por isso que a gente fala em instrumento de transformação, porque Kardec afirma que ela iria caminhar passo a passo com o progresso. E mais, se em algum momento alguns dos seus postulados fossem contra o que a ciência comprovasse, ela voltaria atrás. E veja bem, isso não ocorreu e não ocorrerá. Porque foi uma doutrina que nos foi passada por espíritos muito mais elevados que nós moralmente e também intelectualmente. Aqueles espíritos que chegam ali e enviam as mensagens para Allan Kardec através dos médiuns, são espíritos que já percorreu caminhos que hoje nós estamos percorrendo. Exatamente, exatamente. Eles têm condições amplas, né, de nos orientarem, porque eles já passaram por isso. Muitos deles passaram até em outros orbes, com muita dor, muito sofrimento. Nós temos aí acompanhado pelos livros, por várias informações, quantos vieram, por exemplo, de Capela, ou talvez de outros aí, né, não tão conhecidos por nós. Porém, como você disse, eles são irmãos mais velhos, né, nossos, nesse sentido. E pode acontecer de outros espíritos estarem vindo para a Terra, vindo de mundos inferiores? Ou não tem mundo mais inferior que a Terra, ou tem? Bem, os mundos mais inferiores que a Terra seriam os mundos primitivos, né? Onde o espírito começa a ter as suas primeiras encarnações. Pela escala que Kardec coloca, mundo primitivo, quando ele é elevado a uma nova categoria, ele passa a um mundo de provas e expiações, e depois ele passa para um mundo em regeneração e assim por diante, né? Até alcançar ser um mundo divino, já um mundo de luz. Então, alguns espíritos de mundos primitivos que já tiverem alcançado uma evolução suficiente podem, sim, pelo que os espíritos nos informam, ter a oportunidade já de encarnarem no mundo de expiação e provas, que é o próximo degrauzinho da escada. Perfeito, perfeito. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.